outra coisa. Isso que até nós estávamos falando ali, a questão do ego, né, Júlio? Às vezes o atleta, você vê isso muito aqui ali quando vai treinar junto, ficar com aquela coisa de disputa. Tipo, entrou essa modinha agora, né? Fulano versus Beltrano, pô, parece luta de boxe. Sim. Existem, treino pesado é bom? Sim. É bom. Só que assim... Aquela disputa ali, aquela coisa inconsequente ali, o cara não pensa que ele pode ter um rompimento, uma coisa. Não, e então. o patrocinador, o que ele vai fazer? vai Ele vai mais, vai mais. meter um chute no Não, cara. mas vai falar, faz mais. Quando ele não servir mais, quando tiver todo rompido, você acha que o patrocinador vem e vai, meu amigo. Olha, um cara que tá num canal, por exemplo, ele tem tanta pressão de, por exemplo, assim, se o cara é conhecido por fazer treino pesado, porque eu já fui conhecido por esse lado. Sim, o seu amigo. Superman? Sim, ele é muito cobrado. O pessoal sempre quer ver ele ali no limite, né? No limite, então. Agora, eu penso assim, treinar com peso é bom? Claro que é bom, mas é uma técnica, da mesma forma que você tem que ser bom em todos os lados. É a mesma coisa de um lutador. Se você pega um lutador de um golpe só, ele pode ser o melhor golpe, o cara que faz o melhor golpe no mundo, mas ele é de um golpe só. Aí você pega um outro lutador que sabe uma diversidade de golpes. Mais equilibrado. Ele vai ser superior ao que sabe um golpe só, entendeu? Com certeza, mesmo até inferior ali, tecnicamente. Então a gente fala de técnica de treino. Existem vários tipos de maneiras de você intensificar um treino, de várias maneiras. Não é só o peso. O peso é uma intensidade, mas tem velocidade, é uma intensidade, tem execução, uma intensidade. Por que adianta você pegar um puta peso e ficar dando pulinho? Você está usando sua perna, você está usando sua panturrilha, você não está usando sua parte superior como deveria. Então, o que acontece hoje? Hoje em dia você vê muitos caras grandes, só que não são bem formados, assim, muscularmente. Antigamente você via caras que a estética era muito valorizada. Então os caras, porra, eu não tenho essa parte final do meu tríceps. Porra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar mais. Não, o cara não se preocupa com isso. Ele só vai pegar pá. Entendeu? E se ele tiver aquele defeito, foda-se. É minha genética. Hoje em dia é essa a desculpa dos caras. E é muita decepção, né? Todo ano o pessoal cria um hype em cima de certos atletas, aí você vai lá assistir e é aquela decepção. O cara compete uma... Vamos entrar nessa parte aí agora. Só dando uma... Ao que você atribui os atletas ali dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, ali até começo dos anos 2000, os caras competiam ali 8, 10 vezes até por ano, Flex Wheeler, Milo Sarcey, vários. E sempre os caras entravam bem, entravam secos, e hoje, por outro lado, você vê ali o cara com aquela mega estrutura, o cara ali só ganha ali para fazer isso ali muito bem, e o cara compete 1, 2, 3 vezes por ano no máximo e ainda, ou às vezes até 2, ainda consegue errar nas 2. Mas, Mibis, agora eu te faço uma pergunta. Como é que o cara vai competir 8 vezes gastando 60 mil em cada preparação? Sim. Aí ele tem que ser milionário, né? Sim. E imagina o dinheiro de investimento. Antigamente, se você for ver historicamente os caras, como todo mundo acha que os caras eram loucão, usava muitas coisas, pelo contrário, os caras usavam poucas coisas. Isso é o que eu bato muito na tecla, até porque se as dosagens fossem tão altas, em um mês, ou quem já usou sabe, em um mês ou 2, meu amigo, seu sangue tá grosso igual um purê de batata, velho. É isso que a gente vê, E você não consegue mais funcionar bem. O pessoal, por isso que eu atribuo a isso, Júlio, que os atletas hoje não conseguem, até pela quantidade de ergogênicos, eles não, durante ali mais de 2 meses, a gente sabe que não funciona mais legal. E em relação ao que o pessoal usava antigamente, você consegue levar mais tempo, né? Não sei se você concorda. Um simples fato, vamos dar um exemplo. Se você pega anos 80 e 90, olha a qualidade da pele dos caras. Por exemplo, olha Sean Ray, a qualidade de pele que ele tinha. Todos os caras antes, olha a qualidade de pele que eles tinham. Isso está muito relacionado com a saúde, com o sangue do cara. Porque o que acontece? Erupções que aparecem na pele é o sangue sujo. Vamos dar um exemplo aqui, o Dallas McCarver, a pele, o aspecto de pele dele, né? Principalmente no final ali. Sim, então, porque está muito relacionado com a sua saúde. Hoje em dia você pega vários bodybuilders, vários caras que têm a pele muito ruim, porque o cara tá usando muita coisa. Pele grossa, aquele aspecto grosso. Não só a pele grossa, mas a questão da saúde da pele dele, porque a pele é um órgão. O pessoal, é muito bom você falar disso, Júlio, porque muito pouca gente fala essa questão da saúde da pele. E isso tá totalmente ligado. Mas a saúde da pele tá relacionada com a saúde em geral. Sim, entendeu? Sim. Não, e até pela questão, vamos falar assim, de estética, né, de você mostrar. Eu vejo que realmente os atletas brasileiros, infelizmente teve um caso aí de um óbito aí relativamente recente de um atleta jovem. Eu tive a oportunidade de vê-lo ali, faltando umas 2 semanas ali para ele vir a óbito, né? Então eu vi ele assim muito de perto, ele tava assim com a pele com um aspecto assim terrível, assim, tava todo estourado e com aquela cara de muito cansado. Só que ele sempre chegava com aquela cara de morto no campeonato, pode te falar que ele sempre chegava com aquela cara de morto no campeonato, então era uma coisa normal. Só que aí depois, deu 2 semanas depois, pum, o cara bateu as bolas. E ele postou até o protocolo dele.
o protocolo que ele estava fazendo para essa preparação, né? Uhum. Eu vou te falar, Júlio, que é 3 vezes mais do que talvez um cara do início dos anos 90 usava ali. De 3 a 4 vezes. E um cara ali que não subia nem com 90 quilos. Então, mas você vê nisso daí, a qualidade do cara... A pele é um órgão, muita gente acha que a pele é uma coisa avulsa. É que só tá ali. para colar o músculo. Sei lá, mas a pele é um órgão. Então, se o cara tá ruim na pele dele, que é o que tá mostrando externamente, você imagina por dentro como é que ele tá. Sim. Você entende? É um fato comum, entendeu? Quanto mais você for ver, tem drogas e drogas, né? Mas tem drogas que são mais nocivas, que é o caso da trembolona. Orais também, na minha opinião, eles prejudicam bastante pelo fato de primeiro passar pelo fígado e depois virar o sangue para depois o rim filtrar. Então, 2 vezes que se tem um efeito colateral aí. Mas, basicamente, se você for olhar a pele dos caras antigamente e hoje, isso já demonstra o uso abusivo que os caras têm hoje em dia. Então, E caras que nem são profissionais. Sim. E você acredita que talvez seja esse o motivo dos atletas competirem tão pouco e errarem tanto ainda nos dias assim? Não existe errado, Milson. Na minha opinião é assim. Assim, o cara chega, ele faz aquele alvoroço ali no off, ali tá com físico bom. Aí chega no dia do campeonato e fala, o que aconteceu, cara? O cara, vamos vídeo aqui, vamos dar os nomes aos bois aí. Japão Pro. Juan Diesel Mourão em primeiro, Regan Grimes, Cedric em segundo, Regan Grimes em terceiro. Nossa, o Regan Grimes, ele parecia aquela FIBO 96, que os caras iam fazer o guest pose. O que você acha disso, Júlio? Cara, então, vai de cada um. Eu vejo que assim, tem muito cara que chega na competição e fala assim, porra, eu me finalizei errado, foi a minha finalização, eu tava tão bem. Mas me desculpa, cara. Olha, se você tá bem de verdade, você pode ficar comendo donuts a noite inteira, até o outro dia que você vai acordar muito bem. Realmente. Entendeu? É o que acontece. Hoje em dia tem muito essa ilusão, pela questão da mídia. Então, o que acontece? Você pega um cara seco de verdade, ele não vai aparecer tão seco na foto. Ele vai parecer que ele é um magrelo. Sim. Entendeu? Porque não dá. A questão do olho, a visão do olho é muito mais detalhada do que uma visão de uma câmera. Pode ser até a câmera mais top do mundo. Então, se a gente for falar para vender, é muito melhor você ser retido. Porque você vai ficar com um volume maior, os cortes ainda aparecem. Dependendo da jogada de luz que você faz, parece mais corte ainda. Localzinha, né? Eu também. Mas quando chega no campeonato, aí o cara vai lá e perde e fala, é que eu bebi um copo de água e fiquei retido. É impossível, impossível, entendeu? É aquele famoso shape de stand, né? Sim, é o shape de venda. Atleta de stand. Sim. Sim, muito bom, Júlio. Então, aqui você atribui assim, essa perda da qualidade ali, de uma maneira geral, se é que tem um motivo, assim, que você apontaria assim, de primeira essa perda do final dos anos... Vamos falar dos anos 90, ali, dos anos 70, que você gosta muito, para os dias de hoje. Bom, primeiro, o Porque assim, se hoje o pessoal tem mais conhecimento de dieta, se o pessoal tem equipamentos melhores, se o pessoal tem o número de pessoas que fazem, que praticam, como você disse, que ganham só um salário para ser atleta, por que piorou? Bom, 3 fatores. Abuso de drogas, e a insulina está muito relacionada a isso, na questão da qualidade do cara. Utilização de adoçantes, que antigamente não existia. Adoçantes. Porque o adoçante ele tem um impacto muito relacionado à insulina. Sim. O cara fala assim, não tem caloria. Mas como é que um adoçante que chega a ser 200 vezes mais doce que o açúcar branco não vai ter nenhum impacto no seu corpo? Ele emula ali a questão da... Isso, então muito cara eu já vi fazendo utilização de adoçantes e não consegue chegar naquela qualidade. Entendeu? E a terceira, que é um fator também muito importante, é a mídia. Coisa que, anos 90, você via os caras preocupados com o Instagram, em aparecer, em estar sempre bem. Sim. Anos 80, você viu os caras preocupados com isso. Não, eles não tinham essa pressão de mídia. Hoje em dia, não. O cara tem que estar bem toda hora. Se o cara engorda um pouquino, vem um monte de Zé falando assim, você tá gordo. Se o cara emagrece, você tá magro. No seu caso mesmo, o pessoal fica falando... você deve ter ouvido muito isso, né? Mas você pesava 100 e pouco. Tá fumando crack. O que aconteceu? Você parou. E o pessoal atribui somente ali que o cara parou de usar alguma, né? Sim. Ignora ali a questão. Teve vários fatores. Sim. Não, mas nem vamos entrar nisso, porque a gente sabe que para quem não sabe, bobagem, né? Assiste o vídeo do canal da Bodybuilding, o Projeto X, que lá eu estou explicando tudo o que aconteceu comigo e todos os fatores que influenciaram. Porém, cara, eu vejo assim, Mibson, que a mídia força muitos caras a estar toda hora bem. No limite ali. Se você for ver, por exemplo, um grande exemplo, o Kevin Levrone. Kevin Levrone, ele não ficava com mais peso em off. Pelo contrário, ele ficava mais magro em off.
Tanto que ele viajava para fazer turnê de show, que ele cantava. Sim, sim. Muita gente não sabe disso. Sim. Mas o cara ia lá, ficava sem utilizar recurso por 6 meses. Sim. Aí os caras falavam, vixe, o cara não vai dar mais. Mas ele não ficava se postando toda hora. Sim, sim. Tem essa pressão. Sim. Agora você imagina se o Kevin Levrone estivesse na época de hoje. Será que ele seria o Kevin Levrone? Ou seria que pela questão da força da mídia, ele teria que ficar fazendo blasting cruise, coisa que não existia antigamente? Você entende? Sim. E assim acaba até virando uma coisa nociva para o atleta, né? Sim. Porque ele sempre vai estar no limite ali da saúde, né? Isso a gente só vai ver daqui 30 anos. Sim, sim, entendeu? Sim. Esses caras aí de 150 a vida útil desses caras. 150 quilos, 140 quilos, 136 quilos em cima de um palco. Nossa, vamos ver o que vai acontecer com esses caras, né? E caras como... Deus ajude aí que... E caras como o Dexter com 99 ganham dos caras. Sim, sim. Eu acho que o Dexter competiria mais uns 4 anos assim, ele é um grande conseguindo estar ali, viu? Sim. Uns 3 anos eu acho que ele aguentava ainda na Elite. Não sei se é o projeto de vida dele ainda, né? Agora, Júlio, vamos para finalizar aqui as perguntas, assim... Finalizar mais ou menos, tá rapidinho. Tá Essas são rápidas. Quais são, na sua opinião, os 5 melhores atletas amadores do Brasil? Que categoria? No geral, você que sabe. Pô, tem eu... Não, zoeira. Eu não conta, não. Não, com certeza. Vamos lá. Se a gente for falar de 212, o Fabrício. É o cara que tá, na minha opinião, melhor. Os amadores. Amadores, desculpa, verdade. Verdade. Vamos lá, amadores. Cara... Pergunta difícil, que né? boa pergunta, viu? Pego todo mundo nessa. Nossa, velho. Peguei o Hélio, agora eu tô pegando ele. Eu vou fazer uma mais difícil ainda depois pra você, mais difícil do que essa. Porra, amadores eu não vou saber te falar não, cara. Fala assim, 1, 2, sei lá, o que tiver na cabeça. Porque assim. todos os caras que eu já admirava como amador já virou profissional. Hoje em dia abriu muito isso, que nem eu ia falar. Os melhores eles já viraram eu ia falar o Felipe Moraes, mas o Felipe Moraes se tornou pro. Então, já não dá. Cara... Eu acho que ele recusou, né? Ele recusou o Procard, né? Ele recusou o Procard. O Itinho tá falando aí que ele feedback recusou. Aqui, ele recusou. Então, o Felipe Moraes é um já. Sim. Já coloquei um... Sim, com certeza, Felipe. Olha, cara, velho, tem... É que assim, amadores, tem muito cara que é bom, mas em um aspecto só. Eu não posso te falar que eu admiro o cara completamente. Sim, Porra, cara... Ô, Mibs, você me pegou nessa questão, velho. Essa aí a gente pode deixar até pra... Pula essa daí. Ele vai pensar um pouco, depois a gente vai fazer um vídeo respondendo essa pergunta. Eu vou deixar pro... Só que agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil pra você, Júlio. Tá, vamos ver. Quais são os 5 melhores atletas do bodybuilding profissional da atualidade? Tá bom. Aí ficou, na minha opinião, ficou até mais fácil. Mais fácil? Bom, dos que estão em atividade. Eu tô falando de atualidade, eu não tô comparando com a época passada. Não, sim, os caras na minha opinião, cada um com suas qualidades, mas, por exemplo, Brandon Curry, pela questão da linha. Sim. Entendeu? Linha é muito bom. Né? Sim, sim. Se você for ver também, ó, tem o William Bonac pela questão da qualidade e por alguns aspectos de estrutura dele, que nem a parte baixa da dorsal dele, que é muito desenvolvida, perna. Não é um cara que eu admiro completamente. Sim. Tem o Big Ramy também, em alguns aspectos, em uma época, não atualmente agora. Sim. Também, que eu acho muito bom. Bom, cara, Dexter Jackson pela questão da longevidade, qualidade e a linha que ele manteve, apesar de tudo, se você for ver a idade dele. Não é fácil. Vamos ver. Me surpreendeu a linha de cintura agora no Arnold Classic Amador. Sim. Eu gostei. Porra. Geralmente ele é meio descontroladão, assim, ele prestou uma atenção esse ano. Um cara que eu até tava esquecendo, mas eu tenho muito, como eu posso dizer o nome da palavra, admiração. É o Patrick Monroe. É um cara que, assim, na minha opinião, é um cara que já tem uma linha muito boa, tem que melhorar alguns aspectos, mas, cara, é um cara que, se seguir como ele tá seguindo, muito foda. Tinha o Nathan DeAshila também, que era muito bom, mas agora você já vê que ele deu uma estacionada, até piorou um pouco. Tá perdendo a mão, né, naquelas coisas, né? Isso, mas o Nathan DeAshila, quando estourou, muito bom. Sim, o Patrick Moore, fantástico ali, até sim. E não está conseguindo boas colocações, né? Não conseguiu, né? É o jogo do volume, né? Infelizmente, esse é o jogo do volume atual. Você não colocaria nessa lista? Então, assim, Kai Greene, se você for contar qualidade, eu vou falar dele em época de 2009, 2010. Sim. Qualidade, excelente. Extremo. A linha dele tem alguns defeitos, mas assim, se a gente for falar em geral com outros caras, ele é muito completo. Sim. Principalmente hoje, né? Se ele não tivesse aquela linha de cintura, é difícil alguém ganhar dele. Sim. Se você for ver, com tudo que ele tinha, né? Cara, eu acho ele bom, mas não é um cara que eu admiro. Por exemplo, se você fala pra mim, você gostaria de ter um shape parecido com o do Patrick Monroe? Sim, entendeu? Sim. Agora já, por exemplo, como eu falei do William Bonac, eu já não gostaria de ter, mas admiro ele em alguns aspectos. Dexter Jackson,
Se for falar na época até de 99, 2000, é um cara que eu admirava muito, assim, em ter aquela linha. Agora, se você for me fala 5 caras dos anos 90, aí eu te falo agora até 30. Agora eu vou falar os 5 de todos os tempos. 5 de todos os tempos. Então, voltando a questões de qualidades e qualidades, mas vamos começar pelo melhor, que na minha opinião foi Ronnie Coleman, em aspecto geral, né? Geral. Ronnie Coleman, na minha opinião, de 96 a 99, foi o melhor cara que já pisou num palco assim. Eu gosto muito do shape simetria. De 94, de 95, eu acho. Foi quando ele não utilizava a insulina, né, no caso. Ele dizia até então que não utilizava a insulina e dá pra ver que a linha de cintura dele era muito apertada. Segundo ele, só utilizava no carb up numa dosagem muito baixa, né? Só pra subir no palco. Sean Ray pela questão da estética, qualidade de pele, condição física que chegava, toda a linha de simetria dele. Sérgio Nubré pela época que não tinha quase recurso e o cara conseguiu botar um shape até, para quem pode falar assim, é genética, mas ele tem um pupilo que muita gente não conhece, que é o... Oi, Tinho, qual é o nome dele, do pupilo do Sérgio Nubré? É o Henri Pastel, né? Thierry Pastel? Thierry Pastel. Nossa, sensacional, Thierry Pastel. Não sabia disso. Isso, era o pupilo dele. Você vê que eles têm uma linha muito parecida e qualidade muito parecida. Sim. É um outro cara que, tipo, ficou assim, meio que esquecido, mas... É um cara que não é muito falado, né? Que é um baita Kevin Levrone pela questão de posar, questão também estética dele, foi um cara que eu também admiro muito, me visualizo muito nele. O Sérgio Nubré, só um parênteses, ele adota uma metodologia, dizem, né, que ele treinava ali de uma maneira muito prolongada, assim como você, né? Sim. Não sei se você teve uma inspiração nisso. Sim, também. Sim. Chegava a treinar de 6 a 7 horas, por aí. Muitas séries, muitas repetições. Isso. Muito bom. Olha, outro cara, eu acho que eu falei uns 4 caras. Só mais um para completar o time. Eu ia falar Flex Wheeler, mas depois que eu vi que ele tinha tanto óleo, eu fiquei decepcionado. Eu me decepcionei um pouquinho também. Sim, mas ele chegou numa linha muito boa. Mas ele quando foi pra Classic, ele parecia que tinha um tijolo na parte de trás da coxa. Infelizmente. Olha, cara, outro cara muito bom. Deixa eu lembrar aqui. Não vamos influenciar. Sim. eu quero dar uma opinião boa aqui. Sim. No show de bola. Flex Wheeler, Ronnie Coleman, teve depois o Jay. Olha, cara, não são muitos caras que eu me espelho, tá ligado? Tá bem alto mesmo, sim. Não são muitos caras que eu me espelho, pra falar a verdade. Mas, vamos dizer... Caralho, eu tava esquecendo também logo do melhor que empata com o Ronnie Coleman, que é o Lee Haney. Olha como a gente tava esquecendo do Lee Haney. Sim. Questão de... Ele é até melhor do que o Ronnie Coleman na questão de ser um atleta completo, porque ele posava muito bem. Sim. E não tinha tanto recurso na época e conseguiu ter um shape tão completo como o Ronnie Coleman. Na verdade, algumas diferenças. Não tinha tanto braço que nem o Ronnie Coleman, mas também não tinha tanto recurso que nem o Ronnie Coleman. E a gente sabe que o fator de testosterona está muito ligado a questão de crescer a parte do braço e parte superior. Muitos receptores estão aqui, tanto que quando uma mulher toma esteroide, o que ela mais cresce é a parte superior. Interessante. Sim. Legal, cara. É isso aí, pessoal. Então vamos aqui para a última... Agora, muitas pessoas aqui que assistem o canal têm muita vontade aí, né, Júlio, de estar iniciando nas competições. Se você pudesse dar um conselho aí para os garotos aqui, para meus garotos que estão assistindo o canal, conselho de um profissional para você que está começando, e eu também vou prestar atenção aqui no conselho. Bom, você já faz isso de certa forma, que eu vou aconselhar. Opa. Mas basicamente o meu conselho para um cara que quer competir, nunca competiu, é primeiro saber da história do fisiculturismo. Você não é o que o cara fez, o que o cara não fez, mas campeonatos para você ter referências de como você vai construir seu shape. Porque isso é artístico, é a mesma coisa que pintar um quadro. Então é muito relativo. Eu posso falar, minha arte, você vamos dizer assim, minha arte é essa aqui, ó. Você pega um quadro e joga tinta, assim, ó. Pá! É minha arte. É a sua arte, tudo bem. Sim. Agora pode ter um cara que pode ser igual o Da Vinci, que é muito detalhista. Isso. A sua arte você pode fazer em 10 segundos. Sim. Agora um realismo, quantos anos demora para fazer? 10 anos até. Sim. Até mais, entendeu? Então é bem relativo. Então se você não tem bases, como é que você vai saber o shape que você vai construir? Se você for ver só os caras de hoje, você vai se construir incompleto. Porque a maioria dos caras hoje são incompletos. Sim. Ainda mais no cenário amador ainda, se você for ver. Então, primeiro é você ter referências, bases de referência. Eu quero ter um braço igual desse cara. Eu quero ter uma perna igual do Tom Platz. Eu quero ter minha linha de cintura igual... Qual o nome dele? Ó, tá vendo? Agora estamos pegando esses bagulho, mas esqueci. Não me vem agora
Puta, qual é o nome? Não Sean Roden. Aquele cara que fazia o Vácuo. Brian Buchanan. Sim, porra. Então você vê, o vácuo, pode ser que a perna ele era horrível, mas, porra, como é que o cara chegou naquele vácuo? Então eu quero aquele vácuo, quero o peito do Ronnie Coleman. Você vai montando, entendeu? Sim. Então você tem que ter uma base de referência. O Arnold Schwarzenegger falava muito disso, que você tem que na hora que você está treinando, você tem que mentalizar. Com certeza. Aquilo que você, ele mentalizava muito o Reg Pack, né? Isso. Ele falou, eu quero ter seu físico como o do Reg. E ficou mesmo muito parecido, né? Sim. Até um certo ponto ficou muito parecido. Como é que você vai pintar um quadro se você não tem nada na cabeça? Sim, exatamente. Tem que ter. A mente cria e o músculo se trata disso. É a mesma coisa que você pega um artista plástico, ele pega qualquer coisa e transforma. Ou um ferreiro que pega e faz uma espada. É a mesma coisa que a gente faz com o músculo. Sensacional. E como é que você constrói um músculo? Treinando. Sim. E aí também tem a base de alimentação. Mas assim, a primeira coisa para um cara que quer competir, que com certeza, se ele quer competir, ele já tem noções básicas de nutrição e de treino, é saber sobre a história. É ver shapes, ter referências, tá ligado? Depois disso, o shape desse cara é muito bom. O que ele fazia? Entendeu? E aí você começa... O que ele fazia, não o que ele tomava. Isso. O que ele fazia? Aí você começa a ver similaridades, começa a bater uma coisa com a outra e fala, esse cara é bom de qualidade e fazia isso. Esse cara também é bom de qualidade e também fazia a mesma coisa. Então, eu vou bater ali. Sim. Mas primeiro você tem que conhecer vários caras para saber isso daí, entendeu? Perfeito. Isso é muito pouca gente fala sobre esse aspecto aí. Sim. Muito bem colocado. Viu? Sim, obrigado. Sensacional. E é isso aí agora, pessoal. É o momento Valu Entertainment. Vamos lá. Bola na fogueira. São perguntas, respostas rápidas. Nem vou ver. Eu vou fazer assim, vamos lá. Eu não tenho a foto dos caras, mas eu tenho o nome dos caras aqui, ó. Tá bom. Então eu falo aí e você fala o que você acha do cara. Tá bom. Chad Nichols. É louco. Chad Nichols é louco. Basicamente, sim, é um cara que tem bastante experiência com vários fisiculturistas, mas é um cara que, vai fazer a qualquer custo o cara ficar grande e... Drenado. Tem corpo que não aguenta, né? Você aceitaria, assim, uma finalizaçãozinha com o Chad? Não. Beleza, vamos pra frente. Sean Roden. Bom, falando daqui pra baixo, um dos melhores atletas atualmente, na minha opinião. Agora, de cima, cada um com suas opiniões, mas ele tem óleo. Eu acho que isso é óbvio. Isso já estraga o shape do cara. Sim. Mas eu admiro muito ele daqui pra baixo. Sim, muito bom, Gil. Genética versus trabalho duro. Genética nunca ganha. Trabalho duro sempre vai ganhar, porque a genética o cara pode nascer com ela, ele pode ter um ponto de vantagem, mas um cara que trabalha duro, ele sempre vai ganhar do cara que tem genética, na minha opinião, claro. Uma genética, geralmente o cara se acomoda, né? Gente que tem a genética muito boa se acomoda muito, Sim, né? Ou até atletas que estão muito bem, todo mundo começa a falar que ele é bom e ele relaxa, normalmente. Brandon Curry, como eu falei, ótima linha, mas parece uma linguiça. Cardio em off-season. Bom. Questão de saudável. Não questão de excesso, mas é bom sim. Depende de qual é o objetivo da pessoa. Mas eu valorizo sim. Tá aqui no livro, vamos finalizar. Mais alguma coisa? Milo Sarcev. Ótimo fisiculturista na parte das pernas. Também tinha óleo pra caralho. Muito nos bíceps. Sim, a cintura dele era um pouco alargada. E ele como preparador, era um bom atleta, até, tava sempre ali no meio dos caras, tinha uma ótima qualidade. Mas ele como preparador... Soube usar a insulina bem, né? Sim, foi um dos pioneiros. Sem deteriorar o físico. Sim. Mas grandes méritos. Como preparador não aceitaria fazer uma temporada, uma Giant Set com o Milo Sarcev para arrebentar o joelho. Sim, de treino Treino é foda, né? Treino até que é bom. Porra. Mas ele comprova isso, era um cara muito seco, como a gente tá falando do Sérgio Nubré, e isso demonstra o quê? Que você treinar, apertar o músculo, isso traz uma qualidade. Vai trazer um diferencial. Sim. E o Júlio Gurida? Júlio Gurida é um cara legal. Que bom pra caramba. Um cara legal, eu gosto dele. Eu também gosto. Muito obrigado. E aí, pessoal, encerramos assim esse bate-papo de atleta. Gostaria de agradecer a presença desse gigante. Eu que agradeço aqui. O gigante tanto de shape quanto de coração. Toca aqui, muito obrigado. É nóis. É nóis. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. É uma honra pra mim. Tamo junto. É nóis. Valeu.